Maximiliano de Robespierre, idealista da Revolução Francesa. Nascido a 6 de maio de 1758 em Arras, no norte de França, Robespierre foi educado numa atmosfera fortemente influenciada pelos princípios do Iluminismo. Sua família era modesta. Robespierre estudou Direito e iniciou sua carreira como advogado em Arras, distinguindo-se pela sua defesa dos pobres e pelas suas ideias iluministas. A sua ascensão ao centro do cenário político francês deu-se durante a Revolução, quando se tornou um dos mais influentes líderes do movimento revolucionário, personificando tanto as aspirações de igualdade como o terror revolucionário. Robespierre inspirou-se por pensadores como Jean-Jacques Rousseau, que acreditava também firmemente na virtude republicana e no primado da soberania popular. A sua visão era marcada por uma crença inabalável na vontade geral e num governo moralmente puro, que fosse fiel aos interesses do povo. Estes ideais viriam a mudar o seu papel durante os anos mais conturbados da Revolução Francesa. Robespierre foi eleito representante do Terceiro Estado para os Estados Gerais, a Assembleia convocada por Rei Luís XVI para lidar com a crise financeira do país. Durante os debates, tornou-se uma voz proeminente, defendendo reformas radicais como o sufrágio universal, a abolição da escravatura e a redistribuição de terras. A sua carreira política ganhou novo fogo com a criação da Convenção Nacional, onde liderou os Jacobinos, um grupo radical que procurava consolidar os ganhos da Revolução através de uma transformação política, social e profunda. Robespierre advogava uma república de virtude, onde o interesse público deveria prevalecer sobre os interesses privados, e a corrupção seria erradicada, mas também na sua ambição de fortalecer a república, ele determinou que o francês seria a única língua utilizada no ensino, pondo assim em perigo as línguas do Sul. O apogeu de Robespierre coincidiu com o período conhecido como o Reinado do Terror, de 1793 a 1794, um dos capítulos mais sombrios da Revolução Francesa. Este período foi caracterizado pela execução em massa de supostos traidores da Revolução, muitos dos quais foram condenados à guilhotina, sem julgamento justo. O seu discurso de 5 de fevereiro de 1794, intitulado Sobre os princípios da moralidade política, sublinhou a sua crença de que o terror era uma ferramenta indispensável para defender a revolução e criar uma sociedade moralmente superior. Ele sustentava que a virtude sem terror é importante e que o terror é entendido como justiça, severa e rápida. A educação de figuras como Georges Danton e Camille Desmoulins, que haviam sido companheiros de luta, aumentou a desconfiança em relação ao líder jacobino. Robespierre tornou-se progressivamente mais isolado no poder e o seu governo começou a ser visto como uma tirania. No dia seguinte, a 28 de julho, alguns membros do seu partido invadiram a prisão, para o tentarem tirar. Houve um tiroteio no qual Robespierre saiu ferido no rosto e acabou nas mãos dos seus inimigos, que depois acabaram por colocar na guilhotina, pondo fim ao reinado do terror e à sua influência na Revolução Francesa. O legado de Robespierre é amplamente debatido pelos historiadores. Para alguns, ele personifica a incorruptível defesa da igualdade e justiça, e as suas intenções de criar uma república virtuosa são vistas como sinceras. Contudo, para outros, a sua associação com o terror ofusca os seus ideais e faz dele uma figura de despotismo. O seu papel na Revolução Francesa exemplifica as complexidades e as contradições do movimento, uma luta por liberdade e igualdade que acabou por conduzir a um regime de terror e violência. Em última análise, Robespierre continua a ser uma figura essencial para compreender os desafios e as tensões inerentes à Revolução Francesa, representando tanto o seu idealismo como os seus perigos. Por fim, Robespierre teve uma grande importância na história moderna da Europa, devido ao seu papel na Revolução Francesa, que moldou o desenvolvimento político do continente. Comprometido com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, sua liderança de jacobinos ajudou a estabelecer princípios republicanos que influenciaram movimentos democráticos em todo o mundo.